Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando na manhã desta quinta-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, antes da gente começar a trazer esse giro de notícias do Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais, que ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no canal e que, por fim, você hype o vídeo para que a gente tenha um engajamento bom perante a plataforma. Dito isso, vamos às notícias do Mengão nessa quinta-feira, 23 de outubro de 2025. Flamengo e Racing abriram ontem à noite no Maracanã as semifinais da Libertadores da América 2025, quando se enfrentaram no Maracanã lotado. 71.378 torcedores estiveram presentes no Maracanã ontem à noite e desses 65.704 pagaram ingressos que proporcionaram uma renda de R$ 9.714.891,25. Eu disse R$ 9.714.891,25. Para variar, Felipe Luiz surpreendeu na escalação diante do Racing. Como surpresa, Varela veio no lugar de Royal na lateral direita, Danilo permaneceu no time em substituição a Léo Ortiz, que foi relacionado, porém ficou no banco de reservas, e Carrascal entrou no lugar de Samuel Lino, que não vinha bem. Para variar, esse time que o Felipe Luiz botou em campo ontem contra o Racing foi justamente o time que a torcida pediu desde a partida de domingo contra o Palmeiras. Diante da escalação, faremos a partir de agora uma análise fria, porém objetiva, do que foi Flamengo 1, Racing 0, gol de Jorge Carrascal. Jogo difícil, adversário cascudo, argentinos que sabem jogar as Copas. Mesmo assim, vitória do Flamengo por 1-0, vantagem adquirida para o jogo de volta lá no El Cilindro, no dia 29 de outubro, na próxima quarta-feira. Primeiro tempo de muita marcação por parte dos argentinos, que só tinham o trabalho de rifar a bola. Rossi praticamente fez uma defesa que nem foi tão difícil assim. Porém, o Flamengo tinha domínio, mas tinha muita dificuldade de adentrar a defesa do Racing, pois estavam muito bem postados no campo, né, e jogando só rifando a bola. O Flamengo parecia um pouco cansado, tanto física quanto emocionalmente falando, por conta ainda da partida contra o Cruzeiro. Me passou essa impressão que o Flamengo estava cansado, né? Uma certeza, Carrascal, o melhor jogador do Flamengo na partida, já no primeiro tempo. Final do primeiro tempo, 0-0, sem muita chance. O Flamengo colocou uma bola na trave com a Arrascaeta, mas não teve condição de abrir o placar. Segundo tempo, no começo ainda muito da mesma forma do primeiro tempo, por conta da marcação argentina, que aos 15 minutos substituiu Arrascaeta e Luiz Araújo, entrando Gonzalo Plata e Samuel Lino. O Racing começou a cansar e o Flamengo tomou conta da partida, conseguindo marcar no finalzinho do segundo tempo, através do craque da partida, o colombiano Jorge Carrascal, que estava com sua família presente na tribuna de honra do Maracanã. Parecia que estava adivinhando que ia ser o fino da bola da torcida do Flamengo. Agora é o seguinte: vantagem adquirida é uma vantagem mínima, mas é uma vantagem, né? É uma vantagem. Então vamos lá para a Argentina, vamos para a guerra, vamos guerrear, vamos buscar a classificação com muita chance de vitória lá. Lá o Racing vai ter que sair, vai ter que se abrir, vai ter que se expor, e o Flamengo vai saber usar esse espaço que será dado
para matar o jogo, para ganhar o jogo. Temos chance de ganhar o jogo lá dentro. Não tem esse negócio de já perdeu, não. O Racing vai dar essa condição para o Flamengo. Uma baixa do jogo é que Pedro deixou o jogo ontem sentindo um braço, inclusive ele deixou o Maracanã indo para o hospital fazer um exame de imagem porque estava sentindo muito o braço, né? Demorou até para o Pedro sair, porque ele não estava conseguindo nem dominar o adversário por conta da dor no braço. Vamos torcer para o Flamengo não se manifestou ainda. Deixa eu ver aqui se o Flamengo não se manifestou sobre o Pedro, para ver se tem alguma atualização sobre o Pedro, né? Porque, deixa eu ver aqui. Pronto, não tem nenhuma atualização sobre o Pedro. Então, talvez não tenha sido nada demais. Finalizado o jogo de ida da Libertadores contra o Racing, vitória do Flamengo. O Flamengo agora vira a chave novamente e volta a pensar no Campeonato Brasileiro, especificamente no Fortaleza, adversário do próximo sábado, às 19h30, no Castelão. Por conta disso, o elenco rubro-negro já se reapresenta hoje, quinta-feira, às 15h30 no CT Ninho do Urubu, onde iniciará a preparação para enfrentar a partida da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza no sábado. Para a partida contra o Fortaleza, o Flamengo já tem 2 desfalques confirmados. Os jogadores Pulgar e Carrascal estão suspensos pelo 3º cartão amarelo recebido diante do Palmeiras no último domingo. Então, a chave agora virou. Nós precisamos de 3 pontos contra o Fortaleza no sábado para nos manter brigando. A gente tem que ganhar o Fortaleza no sábado e jogar pressão no domingo para o Palmeiras, que enfrenta o Cruzeiro. Hoje, o Palmeiras enfrenta a LDU, né, a outra semifinal da Libertadores, joga lá na altitude de Quito. E a gente, para variar, vamos secar um pouquinho para ver se a LDU dá uma carimbada nesses palmeirenses. Dito isso, vamos mudar agora de assunto. Depois de vencer o Unifacisa na última terça-feira, o basquete do Flamengo volta às quadras do NBB 25-26, hoje à noite, novamente no Maracanãzinho, às 19h contra o Fortaleza pela 3ª rodada do campeonato. A Flamengo TV transmite a partida às 19h. O Flamengo Sub-20 estreou ontem na Copa do Brasil, na categoria, enfrentando na Gávea o Porto Vitória do Espírito Santo e vencendo por 4-0. O rubro-negro agora vai enfrentar o seu próximo adversário na próxima fase, é o Atlético Mineiro, que bateu o Real Brasília. Nessa nova fase das oitavas de finais serão 2 jogos, ida e volta. A CBF ainda não definiu os critérios do sorteio, que vai definir quem faz o primeiro jogo e quem faz o segundo. Os gols da vitória do Flamengo de ontem por 4-0 sobre o Porto Vitória do Espírito Santo foram marcados por Douglas Teles, Guilherme, Daniel Salles e João Vitor, né? Então, Flamengo aí começou bem a Copa do Brasil. 4 clubes brasileiros estão entre as 20 melhores bases do mundo, de acordo com o relatório do Observatório do Futebol. Na lista divulgada, o São Paulo aparece na melhor colocação entre os brasileiros, é o 12º lugar. O Benfica de Portugal lidera o estudo, seguido por Barcelona e River Plate. Além do São Paulo, aparecem no top 20 o Corinthians na 14ª posição, o Flamengo na 15ª e o Palmeiras na 18ª. Na lista completa, que contém 100 clubes, outros 7 times brasileiros são citados: Santos, Grêmio, Cruzeiro, Inter, Fluminense, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. O Ministério Público do Rio de Janeiro vai recorrer da absolvição dos 7 réus pelo incêndio no Ninho do Urubu, que vitimou 10 jovens da base do Flamengo no dia 8 de fevereiro de 2019. Certamente, precisa-se encontrar um culpado. Falhas houve, e se houve falhas,
culpados existem. Então, é para isso que se chama justiça. Sobre a Libra e o Flamengo, ambos divergem sobre o valor que ficará bloqueado e a justiça é que vai decidir. A Libra diz que a diferença é de apenas 1,6 milhões de reais, enquanto o Flamengo, por sua vez, ainda vai calcular e dar sua posição, mas inicialmente ver uma diferença de 50 milhões para o ano. Bom, depois de ser garantida como sede da final da Copa Libertadores da América 2025, em reunião realizada na semana passada lá na sede da Conmebol em Luque, no Paraguai, com a presença dos 4 presidentes semifinalistas da Libertadores 2025, Lima, no Peru, se vê ameaçada novamente pelos problemas políticos atuais porque está passando. A Conmebol observa com preocupação essa situação. O Distrito Federal, através do Estádio Mané Garrincha, se ofereceu para ser a sede da final da Libertadores da América. Isso, porém, vai depender dos times, né? Porque se por acaso for um equatoriano e um brasileiro, ele não vai aceitar Brasília, né? Então, vamos ver o que vem por aí. Bom, voltando um pouquinho ao time que venceu ontem o Racing, o Bruno Henrique, nosso atacante, em entrevista coletiva pós-jogo, disse que pediu ao técnico Felipe Luiz que quer ajudar o time, porém não quer mais atuar como centroavante, né? Eu acho que ele tem sentido as críticas pesadas que têm acontecido sobre ele. Ele quer jogar na posição dele, quer disputar a posição dele e não quer mais jogar como centroavante. Declarações do técnico do Racing, né, Gustavo Costas, na entrevista coletiva, cravando que ele estará em Lima. Pode ser que ele esteja em Lima como torcedor, né? Mas como treinador, eu tenho certeza que quem estará lá se chama Felipe Luiz. Carrascal foi eleito pela torcida o craque da torcida da partida de ontem, em que o Flamengo venceu o Racing por 1-0 com gol do próprio Carrascal. O Flamengo, diante do Racing ontem, fecha um ciclo de 3 partidas que ele precisava vencer na volta da data FIFA. Vencemos o Botafogo por 3-0, vencemos o Palmeiras por 3-2 e ontem fechamos o ciclo vencendo o Racing por 1-0. Agora continuamos precisando de vencer. E sábado já tem jogo do Flamengo com Fortaleza. A gente tem que vencer e jogar a pressão toda para cima do Palmeiras, que tem um jogo difícil contra o Cruzeiro no próximo domingo. Bom, meus amigos, muito feliz pela vitória. Podem achar que é uma vitória mínima, mas é uma vantagem que o Flamengo viaja. Vai enfrentar um jogo difícil? Muito difícil. Mas não é impossível e temos possibilidade de ir lá e vencer o Racing sem problema nenhum. Sem problema nenhum, sem soberba nenhuma. Nós temos elenco, nós temos time e o jogo lá vai ser diferente porque o Racing vai ter que sair. Essas são as notícias do Flamengo. Eu sou Marquinhos Assunção e estou aqui na quinta-feira, na manhã da quinta-feira, dia 23 de outubro de 2025, dizendo para todos vocês um até breve, um até logo. Fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.